Na nossa vida, por vezes, a insensatez dentro da igreja se manifesta. Porém, há algo que nos chama a atenção. Muitas pessoas apenas tratam da Epístola aos Gálatas falando sobre o tema central, que é, obviamente, a judaização da igreja, o legalismo dentro da igreja. Mas Paulo introduz dizendo um outro evangelho. E é justamente neste enfoque que eu desejo hoje me ater nesta palavra. Porque quando participamos da ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinamo-nos como indivíduos diante do Senhor, para assim participarmos do pão e do cálice, sem haver condenação em nossa vida, participando de maneira digna da mesa do Senhor, mas também como igreja, mas também como instituição, mas também como comunidade. Precisamos nos examinar, não apenas como indivíduos, mas como uma coletividade. Não apenas nos examinar como uma coletividade, uma comunidade em específico lugar, um específico grupo de pessoas, mas como um todo, a igreja do Senhor Jesus. Porque participamos desse todo, porque somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E que então devemos refletir sobre o que está acontecendo no corpo de Cristo. Muitas pessoas estão preocupadas, e eu não quero tirar a razão de sua preocupação, com as coisas que têm acontecido no mundo. O Estado Islâmico, o terrorismo, muitos reformados falando sobre atitudes papais, sobre a Igreja Católica, muitas pessoas preocupadas com a violência, com a corrupção. Tudo isto está certo em termos cuidados, em termos preocupações, em sermos prudentes, porque Jesus mesmo nos disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, pois, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Simplicidade e prudência nos guardam. E nós precisamos não ser complicados, não sermos complexos, nem imprudentes. Nós precisamos da simplicidade e da prudência. Tudo isso é bom, mas, na realidade, o que nos prejudica não são as intempéries, não são as tempestades, não são as dificuldades. Tudo isto nós atravessaremos, passaremos e chegaremos aonde devemos chegar em Cristo Jesus e para a glória de Deus. No entanto, se desistirmos, não chegaremos a lugar nenhum. Ou, se mesmo não desistindo, tomarmos um caminho equivocado, um caminho errado, não chegaremos onde devemos chegar. Por vezes, Satanás não está preocupado em abalar a tua determinação, onde alguns tão obstinadamente vão em frente, onde lutam para alcançar o seu alvo. Por vezes, tudo que ele faz
é fazer que você tome um caminho errado. Porque você tomando um caminho errado, você irá para um lugar errado. Então, muito mais prejudica a igreja termos uma doutrina errada do que lutas, do que perseguições, do que contendas. É o que está nos norteando, é o que está nos orientando. Meus irmãos, quando por esta ocasião eu estive na América, me espantou algumas coisas que lá eu vi. E que, obviamente, estas coisas estão chegando à nossa nação. E estão também surgindo outras coisas em nossa nação. E como povo de Deus, nós devemos entender que o nosso olhar, caminhando no deserto, tem que estar na coluna de nuvem e de fogo. E para onde o Senhor for, para lá nós devemos ir, estando sempre debaixo do mover de Deus. Devemos estar tementes ao Senhor, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Não podemos nos desviar da verdade do Evangelho. Precisamos ser pessoas que conheçam a verdade. Pessoas que amem a verdade. Pessoas que pratiquem a verdade. Pessoas, portanto, que vivam a verdade. Jesus disse que nós conheceremos a verdade e que a verdade nos libertará. A palavra diz que a vontade de Deus, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se a verdade liberta, o pleno conhecimento da verdade liberta plenamente. E nós temos que estar, digamos, afetos, ligados à verdade. O problema de um outro evangelho é, em primeiro lugar, que ele é evangelho, mas é outro. O outro aqui significa diferente. Um evangelho diferente, mas ele é evangelho. E sendo evangelho, são boas novas. Há boas novas, mas são outras boas novas. É um transmitir de boas novas diferentes. E deixe-me dizer uma coisa, parecido não é igual. Isto é um grande perigo pelo qual nós passamos. Parecido não é igual. Grandes homens, e eu espero que sejam homens de Deus, também cometem grandes erros. Grandes homens não são dados a pequenos erros. Seus erros, por causa da sua grandeza, se tornam também grandes erros. E homens de influência produzem erros de influência. Se homens deturpam, e a Bíblia diz que eles não deturpam grosseiramente, a Bíblia diz que eles deturpam jeitosamente, astutamente, eles deturpam a palavra de Deus. E ter uma palavra de Deus deturpada é ter uma fé deturpada. Ter uma fé deturpada é ter uma vida deturpada. Hoje, infelizmente,
alguns têm pregado mais a fé na fé do que a fé em Deus. Meus irmãos, a fé na fé é mera determinação e até obstinação de vontade humana. E a obstinação, apenas obstinação, a Bíblia diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. E a obstinação é pecado de idolatria. Então, nós não temos que ser meramente obstinados, determinados. Nós temos que ser gente de fé, mas de uma fé verdadeira, de uma fé genuína e, acima de tudo, de uma fé em Deus. Não é fé na fé. Não é porque eu creio que crer faz a diferença. Eu creio que a pessoa de Jesus faz a diferença. E sem a pessoa de Jesus não há fé. Porque até os demônios, você crê. A Bíblia diz, você faz bem. Mas saiba, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Então, os demônios não têm incredulidade. Não lhes falta um tipo de fé. E nós temos que tomar muito cuidado. Deixe-me expor algumas coisas para que você entenda por que devemos tomar cuidado em nossos dias. A Bíblia nos fala de falsos profetas. A Bíblia nos fala de falsos mestres. A Bíblia nos fala de falsos pastores. A Bíblia nos fala de falsos irmãos. A Bíblia nos fala de falsos cristos. Há uma farsa, há uma falsificação que as trevas muitas vezes utilizam para enganar, para desviar, como eu disse, o inimigo, para que nós não cheguemos no caminho, não é apenas uma estratégia de oposição, mas uma estratégia de desvio, nos desviando. Olha, eu soube do que um homem que eu conheci faz aproximadamente 20 anos está pregando hoje em dia. Eu o conheci nos Estados Unidos num movimento extraordinário de avivamento, onde coisas muito estranhas aconteciam, mas era um genuíno movimento de avivamento, onde multidões se convertiam ao Senhor. Em uma igreja em particular, uma grande igreja nos Estados Unidos, que tinha cerca de 5.000 membros. Este homem permaneceu nesta igreja por 3 meses, evangelizando, ministrando. Ao sair, 3 meses, a igreja passou de 5.000 pessoas para 25.000 pessoas. Isso é avivamento. Conversão em grande nível, num pequeno espaço de tempo. Nós queremos avivamento, real e genuíno. Nós queremos isto. Mas, para meu espanto, hoje esse homem não está mais nos Estados Unidos, está no Canadá, e ele prega coisas como esta. Os animais se expressam com gritos, rugidos, urros. E você tem que se manifestar igual, adorando ao Senhor. E então, ele chama uma pessoa à frente, ministra sobre aquela pessoa,
e diz que ela recebe agora o espírito do urso. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa sobre receber o espírito do urso, e ainda mais no Canadá. Entre os índios canadenses existe uma coisa chamada o xamã, que na nossa cultura é um intermediário dos mundos espirituais. E que isto significa dizer um tipo de feiticeiro. Você não recebe espírito de urso, nem espírito de leão. Ouça-me bem. Você recebe o Espírito Santo. Não é que você não possa ter uma experiência sobrenatural, como alguns têm, e bradam, e rugem até. E alguém diz, é a unção do leão. Faço votos que você tenha a unção do leão de Judá mesmo, sobre a sua vida. Mas tomemos cuidado, porque estas coisas jeitosamente se desviam. Mas isto ainda são coisas que eu e você poderíamos dizer, essas são infantilidades. E Deus, graças a Deus, Deus entende as crianças. Você pode dizer amém a isso? Então, essas coisas podem acontecer, mas aos maduros se espera posturas maduras. Porém, com grande espanto, eu vi uma afirmativa de um dos grandes pregadores dos Estados Unidos. Eu não quero citar o nome porque ele é realmente conhecido. E ele diz, e me espantou dele dizer aquilo, e eu espero que te espante igualmente. Disse, Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Que nossas obras serão maiores do que as obras que ele fez. Jesus disse isto. Ora, o sangue de Cristo te salva. E por isso, o meu sangue também te salva. Se fosse de um ignorante, eu entenderia, mas como um homem com conhecimento bíblico, que eu sei que esse homem tem, pode afirmar uma coisa como esta? Nosso sangue não é remidor, senão sacrifícios humanos valeriam. Nosso sangue é vida. Mas o sangue de Cristo que não cometeu pecado e se fez pecado, porque todos nós somos pecadores. Este é o único sangue, o sangue que nós cantamos, sangue carmesim. Este é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então, nós vivemos o perigo de um outro evangelho. E um outro evangelho traz consequências à igreja. Torna a igreja uma outra igreja. Torna você um outro cristão. Torna você um outro alguém. E não quem Deus deseja que você seja. Um que já partiu em um dos seus livros escreveu algo que também me espantou. Disse ele, você pensa que foi o sofrimento e o sacrifício de Cristo que te salvou na cruz? E ele diz, não. O que te salvou foi que Cristo desceu ao inferno e padeceu no inferno. Meus irmãos, a Bíblia diz
que Cristo desceu ao inferno e pregou no inferno e tomou as chaves do inferno e da morte. Cristo não foi padecer no inferno, no fogo do inferno. Cristo não foi sofrer lá. Cristo não foi. O inferno é juízo para quem não aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Não há salvação fora de Cristo, só em Cristo. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho. Cristo, a palavra pregar em grego, significa proclamar em alta voz, como um arauto. Mas é mais do que isto. Significa, é uma proclamação de guerra. Cristo não foi ao inferno padecer. Quando Cristo foi ao inferno, o inferno padeceu. Amém? É diferente. Isto é o Evangelho. Mas eu não estou falando de pessoas que não têm uma formação, de pessoas que não conheçam a palavra de Deus. Paulo diz, do nosso meio saíram. Do nosso meio. E então nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos ter temor. Como eu disse, a ceia é um momento de analisarmos nossa vida, nossa igreja, a igreja, apresentarmos-nos diante de Deus, arrependidos, algumas vezes até contristados, mudado. Deixe-me dizer, eu creio o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo voltará e que Ele tomará a sua noiva e que ela será gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então, por que essas coisas acontecem? Para que os eleitos sejam aprovados. É o que Paulo diz. Até é necessário que haja divisão em vossos meios, para que sejam conhecidos aqueles que são aprovados. Essas coisas surgem como provação em nossas vidas. Provação de que somos fiéis à palavra. Veja, Cristo foi tentado pelo diabo, mas o diabo usou a palavra desvirtuada contra Cristo. O diabo disse mais de uma vez, está escrito. Os fariseus provavam a Jesus. Essa palavra provar a Jesus é pôr Jesus à prova. Eu não sei se eles maldosamente, todos eles maldosamente, queriam como puxar o tapete debaixo dos pés de Cristo. Mas existe uma mentalidade no mundo judeu, e eu creio daquele tempo, em que havia tantas divisões, tantas seitas, tantos segmentos dentro do judaísmo, e que eles então botavam Cristo à prova. Por vezes falavam coisas que eu particularmente creio que nem eles queriam, para ver qual era a resposta de Jesus. Provocavam uma discussão teológica. Havia entre eles os hipócritas. Há no nosso meio, como igreja, como um todo, também há os hipócritas. Nós também temos nossos fariseus. Nós também temos gente que toda a sua vontade é te derrubar teologicamente. Tem gente
que num afã de zelo pelo Evangelho, você não consegue conversar com ele sem ele criticar todas as igrejas, sem ele falar que está todo mundo errado, quando todo mundo errado, ou se você acha que está todo mundo errado, normalmente você acha que só você está certo. Isso não é a nossa postura. Em reconhecermos que há um outro Evangelho, nós temos que ter, volto a dizer, prudência. Veja, e com isso eu termino. As virgens, aquelas virgens que representam a igreja, que representam o reino de Deus, aquelas virgens, a Bíblia diz, eram 10 virgens. Deixe-me dizer algo, as 10 eram virgens. Nós não estamos falando sobre algumas sim e outras não. Todas eram virgens. Se nós compararmos isto à santidade, todas tinham um bom testemunho. Todas eram virgens. Todas se guardaram. Todas tinham a mesma expectativa. Todas esperavam o noivo. Nós todos estamos esperando o noivo. Nós todos estamos nos guardando. Nós todos somos as 10 virgens. Todas tinham lâmpada. Todas tinham azeite. Umas tinham mais azeites que as outras. O que diferenciava nelas próprias, não o que elas tinham. O que diferenciava no que elas tinham é que umas tinham mais unção que as outras. E o que diferenciava no que elas eram é que umas eram mais prudentes que as outras. Deixe-me dizer algo que mexeu com o meu coração. Prudência te faz ter mais unção. Muita gente busca o segredo de se ter mais unção. E eu vejo nesta parábola que prudência te faz ter mais unção. Porque você é prudente, você tem mais unção. O que nós devemos ter, o que fez com que aquelas virgens entrassem. Veja, todas as 10 dormiram. Todas as 10 se cansam. Todos nós temos limites. Todos nós nos cansamos. Todos nós necessitamos descansar. Todos nós precisamos um momento dormir. Ainda que estejamos esperando. Todas elas esperavam a chegada do noivo. Todas elas se despertaram. Ter despertamento não é o suficiente para entrar. Você precisa de prudência, que te dê mais unção. Meus irmãos, a igreja que vai entrar é a prudente. Porque a diferença no que tem era a quantidade de unção. Mas a diferença no que era e o que determina você entrar é o que você é, não é o que você tem. Se aquelas virgens tivessem ficado, as loucas, tivessem ficado com as prudentes, se agarrado à prudência delas e dito, bem, nós não temos mais azeite, mas ficaremos com vocês. Isso digo eu, não está nas Escrituras. Isso raciocino eu. Na hora que abrissem as portas, elas entrariam.
agarradas na prudência das prudentes. Mas não, elas quiseram a unção. Elas não quiseram ser o que elas eram. Elas quiseram ter o que elas tinham. Nós devemos procurar ser. É o ser que determina o ter. O ter não determina o ser. E você pode ver que esse outro evangelho, a fé na fé, sempre está falando no ter. Você precisa ter poder, ter experiência, ter dinheiro. Dinheiro. E como se fala de dinheiro? Ter dinheiro. Meus irmãos, é dos pobres que é o reino dos céus. Não é que você tenha que ser pobre financeiramente, mas não é dinheiro. E quando eu digo dinheiro, eu estou falando de posses. E mamon não é apenas riqueza. Mamon não é apenas dinheiro. Mamon é posse. Posse. É o Deus das posses. É o Deus de ter. Sabe, existe um Deus em algumas vidas que é o Deus do ter. Tudo neles é ter. Não, você tem um Deus que é do ser. Eu sou o que eu sou. E esse Deus do ser produz uns filhos que são. Nós temos que ser. E a prudência é o que elas eram. Então nós devemos ser prudentes. Isso nos fará chegar aonde nós temos que chegar. Isso nos fará entrar aonde nós devemos entrar. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que existe, como Paulo diz, um outro evangelho. Que na realidade não é outro, senão a deturpação do verdadeiro evangelho. Qual é o outro evangelho? É tudo que deturpa a verdade. Pela sutileza do engano. Não pense que nós não podemos cometer os mesmos erros que outros cometem. Por isso Paulo diz, ainda que eu mesmo. Veja, Paulo não disse, ainda que outra pessoa. Paulo disse, ainda que eu mesmo, ou um anjo, vos pregue outro evangelho, que não este, acrescentando coisas. O evangelho é simples. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e toda a tua casa. Ontem nós olhávamos no Facebook a postagem do André Garcia do batismo nas águas de seu pai. Olha, quem conhece o André Garcia, quem caminha com ele anos, sabe quem é o pai do André Garcia, sabe como esse homem já ouviu, como esse homem já tangenciou o Evangelho. E quando eu olhei a foto ali postada, eu disse, tu és fiel. Tu és fiel. Este homem demorou, mas ele está agora no Senhor. Ali está o cumprimento da promessa. Meus irmãos, toda a tua casa vai ser salva. Toda a tua casa vai ser salva. Você, tudo parte de um início. Eu sempre digo, não diga eu sou o único. Diga eu sou o primeiro. Porque se você crê, os outros, o objetivo de Deus é salvar. O objetivo de Deus é levar ao pleno conhecimento da verdade. Todo mundo vai se converter.
parentes que sejam difíceis, eles também vão se converter, eles também serão transformados, a tua casa será transformada, tua casa é para ser salva. Nós precisamos disso na nossa vida, nós precisamos disso no nosso viver, mas nós precisamos do evangelho correto. O evangelho é simples, eu volto a dizer. Cuidado com os acréscimos, com as coisas complexas que começam a trazer para o evangelho. Cuidado com esses que jeitosamente, sabe, eu creio nos dons ministeriais. Eu creio que há apóstolos. Eu creio que há profetas. Eu creio que há evangelistas. Eu creio que há pastores. Eu creio que há mestres. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. É assim que está escrito. E nós devemos crer nessas coisas. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque muitos que a si mesmos se declaram, a Bíblia diz, e não são. A si mesmos se declaram, e eles não se declaram pastores, eles não se declaram evangelistas, eles se declaram apóstolos, diz Paulo. Por que apóstolos? Porque o apóstolo lança o fundamento. Fundamento é doutrina. O apóstolo lança fundamento. E esse é o perigo. Porque daqui a pouco surgem coisas deturpantes dentro da igreja. E isso é o que traz um outro evangelho. É um outro apóstolo. E o que solidifica, eu diria, é um falso mestre. Porque, meus irmãos, os mestres são importantíssimos na nossa era. Eu direi algo, se você olhar a declaração como uma declaração profética e entender como alguns entendem a igreja apostólica, a igreja profética, a igreja evangelista, não só a pessoa, mas a igreja pastoral. Mas o interessante é que todos consideram o pastor o quinto dom, mas o quinto dom é mestre. Todos falam do pastor como a base, mas a base é mestre. Porque, primeiramente, apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas nós tratamos como que se o básico fosse, digamos, o pastoral. E é o maestral. É o mestre. Se nós pensarmos que a primeira igreja foi apostólica, em todo o seu sentido, porque foi a igreja fundadora e dos apóstolos fundadores, que deixe-me dizer uma coisa, 12 de Cristo, só há 12. Nem Paulo faz parte dos 12. E não quer dizer que uma pessoa não tenha importância, mas os 12 que andaram com Jesus, que aprenderam diretamente do Senhor, que foram discipulados por Jesus, que participaram dos milagres, que participaram da dor, que participaram da crucificação, que participaram da ressurreição, que participaram de Pentecostes, só são 12. Não existem outros. Quando o último morreu, que foi João, acabou. Estes são os apóstolos de Cristo. Os enviados, porque apóstolo significa enviado. Enviados por Jesus. Diretamente por Jesus. Comissionados por Jesus. Ah, mas Deus também me comissionou. Eu creio. Mas eu não andei com Jesus no seu ministério terreno. Você concorda comigo? Senão teria mais de 2000 anos.
Eu sei que eu vou durar muito, mas não creio que vou durar tanto. Olha, eu sei que Jesus me ensina, que o Espírito Santo me ensina, mas eu não aprendi da boca, da voz de Jesus andando em carne, porque ele veio em carne e ele foi crucificado em carne e verteu o seu sangue por nós. Eu creio nessas experiências, mas nós devemos entender que os apóstolos enviados hoje são enviados sim por Deus, porque Deus é Deus, mas são enviados pela igreja. Então são apóstolos da igreja de Cristo. Salvo aquele que, como Paulo, é nascido fora do tempo, que são arrebatados, mas são poucos esses. São poucos. Há muitos outros apóstolos, fora o apóstolo Paulo e os 12, citados nas Escrituras. Um deles, Barnabé, que é conhecido. Foi apóstolo. Mas foi apóstolo que o Espírito Santo revelou e disse: separai-me, Paulo e Barnabé, e enviai. Então eles foram enviados pela igreja. Eles são apóstolos da igreja. Literalmente é o que significa. Então nós devemos fazer essa distinção. Existem apóstolos, existem profetas, mas nos últimos dias diz que haverá falsos ensinos, heresias, enganos. E eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, que os mestres serão tão importantes para a igreja nos últimos dias como os apóstolos foram importantes nos primeiros dias. E devemos orar muito. E mais do que nunca eu me agarro ao dom de mestre. Porque eu creio que o dom de mestre em nossos dias é essencial. E só Deus pode nos dar. A Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Muita gente fala que Deus não chama os capazes. Não, Deus chama os disponíveis. É verdade. Mas Deus não apenas capacita, Deus dá segundo a capacidade. É o que diz a parábola. Deu um talento, porque ele só tinha capacidade para um talento. Deu 5 talentos, porque ele tinha capacidade para 5 talentos. Não peça talentos, peça capacidade. Nós não temos porque não sabemos pedir, pedimos mal. Peça capacidade, que Deus me capacite. Olha, se nós queremos ter 1000 membros, não temos que pedir 1000 membros. Temos que pedir capacidade para que Deus nos dê 1000 membros. É um exemplo. Se você quer fortuna, não tem que pedir fortuna. Tem que pedir capacidade para ter essa fortuna, para gerar algo para o reino de Deus. Você está me entendendo? Se você quer filhos, não peça só filhos. Peça capacidade de criar os seus filhos. E Deus te dará filhos. Se você quer um casamento, não peça só um casamento. Porque quanta gente se casa para ser feliz e é infeliz. Peça capacidade. E quem já casou, peça ainda mais rápido. Tá? Porque não dá mais tempo. Me dá capacidade agora. Para quê? Para fazer a felicidade do outro. Para fazer a felicidade do lar.
para poder educar seus filhos. Peça ao Senhor. A Bíblia diz: peça sem duvidar, que Deus não negará nada a ninguém. Então, Ele não negará, mas peça direito. Peça corretamente. Peça as coisas certas. E, acima de tudo, peça a capacidade. Você quer ser uma bênção, quer ser um grande executivo ou um grande empresário para abençoar missionários, para abençoar a igreja local, a igreja de Cristo. Peça a Deus. Peça com propósito. Diga: Senhor, invista em mim. Se o Senhor tem que abençoar alguma pessoa, olha aqui o teu filhinho aqui. Mas me dá capacidade. Porque muitos têm, se esquecem do Senhor e se desviam do Senhor. Não é sabedoria apenas que eu preciso. Salomão teve sabedoria. E a sabedoria, embora nos preserve de tantas coisas, eu preciso da tua graça. Do teu favor. Salomão foi mais sábio que Davi, mas Davi foi mais agraciado que Salomão. E a graça te preserva muito mais do que até a sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, é bênção. A sabedoria é essencial, ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Feliz daquele que tem sabedoria, mas a graça de Deus é tudo. É tudo. Nós precisamos acordar, cuidado, há um outro evangelho sendo pregado. E sendo pregado por homens que nós o temos em conta, temos em respeito, consideramos. É por isso que há um mover dentro da igreja que irmão está brigando com irmão. Isso não pode continuar. Nós não podemos andar. Por isso que se fala contra o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade, o evangelho pode te dar prosperidade. O evangelho não é da prosperidade. O evangelho é de Cristo. Eu não digo que você não possa ser próspero. Ser próspero é bom. Ter dinheiro é bom. Mas não é tudo. Tem gente com dinheiro triste, amargurado, sofrendo. Tem gente sem dinheiro feliz, vivendo. Tem gente que nunca tomará um avião na vida, mas que está com Cristo, está com seus, e não sofre o padecer de angústias, porque tem um lar abençoado, tem uma vida feliz, são de cabeça, são de corpo, são de alma, é gente grata a Deus pelo ar que respira, grata a Deus pela água que bebe, não tomam vinho do porto, nada contra, eu não bebo, mas nada contra, mas bebem só água. Tem gente que até o refrigerante é caro para eles. Mas Deus os preserva, Deus os abençoa, Deus os faz felizes, Deus os faz alegres, Deus os faz contentes. Moisés não teve burro, Moisés não tirou nada de ninguém, mas todos nós queríamos ser Moisés. Ele foi líder e não enriqueceu com a sua liderança. Sabe, nós criticamos nossos políticos, que são líderes que se enriquecem com a liderança. E os nossos pastores? Há pastores que estão milionários. E dizem, isso é sinal de que Deus é por mim. Meus irmãos, no tempo de Jesus, os sacerdotes ricos crucificaram Jesus. Os simples andaram com Jesus. Olha, eu prefiro estar com Jesus.
Eu não estou dizendo que você não pode. Barnabé era homem abençoado, Barnabé era homem rico. Existe. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, José foi rico. Mas José, antes de ser rico, foi pobre. Antes de ser pobre, foi mais pobre ainda. Porque pior do que ser pobre é ser mais pobre. Ele não tinha nada, José, nem era dono dele, era escravo. E antes de conseguir alguma coisa, além de escravo, era peso, ou seja, era mais. Ainda era pior do que você pode imaginar. E isso não roubou a paz dele. Isso não roubou a felicidade dele. Isso não mudou. José é rico e José, na prisão, é o mesmo José. É o mesmo homem de Deus. Jacó, tendo as ovelhas ou não tendo ovelhas, continua Jacó, que é o que você é e não é o que você tem que interessa a Deus. O que você leva diante de Deus não é o que você tem. Os bens você deixa aqui, os carros você deixa aqui, a casa você deixa aqui, a família você deixa aqui. O que você leva diante de Deus é o teu caráter. Se você vai chegar diante de Deus com o teu caráter, você vai chegar diante de Deus com as tuas boas obras, você vai chegar diante de Deus. Nós pouco falamos de boas obras, você foi feito para fazer boas obras. Chegue diante de Deus, diga: aqui estou, esse sou eu. E Deus vai dizer: gostei. Ou vai dizer: não gostei. E se ele não gostar, danou-se. Então, é melhor que Deus goste. É melhor que Deus goste. E Deus não se impressiona com o carro do ano. Deus não se impressiona com casa grande. Deus pode te dar tudo isso, meu irmão. Deus pode te dar tudo isso. Quando eu andava lá nos parques, eu disse: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu não posso nem mais dizer que eu não tenho onde cair morto, porque eu já tenho. Cova eu tenho. Então eu tenho onde cair morto, só. Eu não tenho muitos bens terrenos, mas Deus me surpreende. Hoje, quando eu estou no apartamento que nós estamos por hora morando, porque tudo na nossa vida é por hora, por enquanto, eu olho aquela casa e digo: que é isso, Jesus? O que o Senhor quer com isso? Porque, sabem de uma coisa? Eu não saio para procurar. Eu não peço. Eu não digo: Deus, eu quero uma casa de tantos metros quadrados, isso e aquilo. Eu nunca faço isso com Deus. Se Deus me der uma kitnet com paz, é melhor do que um palácio em guerra. Você concorda comigo? É horrível um palácio em guerra. Primeiro que tem muito lugar para te pegar. Um palácio em guerra, você anda assim, você não sabe de que porta sai o teu inimigo. Mas a kitnet, você vigia só numa olhada. Não é? Você olha assim dizendo: a mim não pegam. E se tiver lá dentro, você vê. Porque não tem onde se esconder. Para se esconder atrás da lixeira, não dá. Então, há coisas diferentes. Deus pode te dar. Eu quero que Deus te dê. Eu quero que Deus te alegre, que Deus te abençoe, que você esteja feliz, que você esteja contente, que você tenha as coisas. Sabe, quando eu andei lá nos parques, eu disse: Jesus, faz com que todas as famílias da igreja possam ir algum dia, em família. Eu me lembrei de vocês lá. Eu falei: será que a gente consegue fazer uma viagem missionária para Disney? Não seria legal, todo mundo, né? Vocês viram a Luziana evangelizando Bob Esponja, né? Lá. Então, eu fiquei pensando assim: Senhor, que coisa boa. Se as famílias pudessem estar aqui. Sabe, a gente às vezes pensa: vamos a Israel. É bom também, é bom ir a Israel. É maravilhoso ir a Israel. É lindo ir a Israel. Mas o mundo inteiro foi criado por Deus. É bom ir a Nova Iguaçu. É bom ir a Petrópolis. Petrópolis é melhor, né?
do que Nova Iguaçu. Mas é bom tudo isso. Eu mesmo ontem falei com o Vili, eu disse, Vili, que o Vilinho, se você pode chamar aquilo de Inho, ele foi já aos parques lá. Eu disse, Vili, você tem que se planejar, se organizar, juntar dinheiro. Planeje para daqui a uns 2 anos, daqui a uns 3 anos. Vai a família inteira. Vai a família inteira. Vai lá, dê estas, sabe, meus irmãos, tudo que nós pudermos fazer, no limite que nós podemos fazer, nós devemos fazer em família. É por isso que quando nós temos um jantar de casais, é para chamar a família toda. É por isso que quando nós temos uma atividade, uma saída, vamos ter um batismo nas águas. Rosângela gentilmente já ofereceu lá em Praia Seca para que tenhamos o batismo. Não é apenas para as pessoas que vão, é para ir todo mundo. Vamos ter lembrança. Você vai envelhecer. E sabe o que vai te trazer muita alegria? São os dias da mocidade. Se você sobrevivê-los. Prudência. Há um evangelho, ele é simples. Cristo é tudo para nós. Sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, vamos nos policiar. Não caiamos no engano de um outro evangelho. Se é outro, não serve. Se é outro, não é nosso. No nosso evangelho é o evangelho de Cristo. É com Cristo que ficamos. Ele morreu por mim, ele se deu por mim, ele morreu por ti, ele se deu por ti, ele morreu por nós, ele se deu por nós. É com ele que vamos encontrar, com ele reinaremos eternamente, é com ele que andamos, vamos voltar a chorar enquanto cantamos, vamos adorar ao Senhor, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, vamos ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, vamos comemorar tudo com Deus, vamos estar com Deus, vamos levar os nossos filhos ao Senhor, vamos levar os nossos netos, nossos bisnetos ao Senhor. Olha, viajar é bom, e pregar o Evangelho é melhor. Conhecer a igreja ao redor da terra é ótimo. Voltar é muito melhor. É muito melhor. Não há coisas que não pagam. Você entrar na igreja e ver o teu neto gritando alucinadamente, vovô, é melhor do que andar em montanha-russa. Aliás, montanha-russa, turbulência, é muito mais emoção que montanha-russa. Não é? Então, a Luiziana foi em tudo que é montanha-russa. É óbvio que eu não fui em nenhuma. Agora, entro no avião, Golfo do México e começa. Eu falo, oh Deus, tu me amas. Tu me amas. Que avião é bom, avião é ótimo, desde que não caia. Não é? Desde que não caia. E ali, eu queria dormir e falei, vou ter que orar, tá vendo? Deus me quer espiritual. Eu vou ter que ficar orando aqui, porque quem está segurando esse avião não é o piloto, sou eu. Eu que estou segurando. Senhor, um anjo à direita, um anjo à esquerda, segura essas asas. A tua mão no meio, e eu em cima. Vai, Senhor, protege, segura esse avião. E o piloto até pedindo, oh, desculpe pela turbulência forte que estamos passando, mas estamos aqui no Golfo do México, onde há muitas tempestades. Cala a boca. Você não está me acalmando. Não é? Isso não acalma ninguém. É igual um piloto que eu e tia Thelma fomos, o avião deu cavalinho de pau lá em cima, e ele disse, oh, 1000 perdões, mas nós entramos num tufão. Eu falei, num tufão?
Num tufão. Você entrou num tufão. Você está querendo ser linchado aqui. Você não conta essas coisas. Meus irmãos, não vivamos um outro evangelho. Vamos viver o evangelho de Cristo. Vamos ter a sã doutrina. A doutrina que não causa enfermidade.